Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estar falando ainda sobre as funções, tá? Nós vamos falar sobre o gráfico de uma função. É um assunto fácil que você já viu no ensino fundamental, então nós vamos estar revisando. Já mandei para vocês o vídeo de plano cartesiano também para vocês revisarem. E agora nós vamos falar só das funções, tá bom? Quando nós falamos de gráfico, esse gráfico da função pode se resumir a uma reta, se for uma função do primeiro grau, e pode se resumir a uma parábola para cima ou para baixo, se for uma função do segundo grau, como é o caso da nossa aqui. Em alguns livros, você verá esse f de x sendo mostrado como y, então não tem problema, tá? A gente vai estar falando da mesma coisa. Lembra que toda função tem o contradomínio, o domínio e a imagem. A imagem é justamente os resultados para os nossos valores, tá bom? Vai existir questões em que ele vai te dar o valor do x ou do y, mas vai existir questões que não, como é o caso dessa. Então, nós teremos que fazer nossa própria tabelação para o x e para o y. Então, vou fazer aqui a minha tabelinha, ó. Vou escolher valores, você também vai fazer do mesmo jeito, tá? Os valores que você quiser, você vai colocar em ordem crescente, do menor para o maior. E depois de ter feito isso, você vai substituir na função, tá bom? Então, vamos lá? 0. Então, onde tiver x, eu vou colocar 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 6 vezes 0, 0. Quem foi que sobrou? O 5. Então, quando x é 0, o f de x, que é a imagem, é 5, beleza? 1 ao quadrado, 1. Menos 6 vezes 1, menos 6. 1 menos 6, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Beleza? Vamos pro próximo. 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 6 vezes 2, menos 12. 4 menos 12, menos 8. Mais 5, menos 3. Próximo, 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, 18. 18 menos 9 vai dar 9. Só que o 9 vai ser negativo, né? 9 negativo mais 5, 4 negativos. O último, 4 ao quadrado, 16. 6 vezes 4, 24. Menos 24 mais 16 dá menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Pronto. Terminamos a nossa tabelação. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai traçar esses pontos aqui no nosso plano cartesiano. O x é a abscissa horizontal e o y é a ordenada vertical. Então, vamos lá. O x é 0, então significa que eu não vou sair daqui, ó. E o y é 5, então eu vou subir até o número 5, tá? Vou traçar aqui em cima. 1, 2, 3, 4. Vou subir até o número 5. Então, é aqui que vai estar o meu ponto, já que eu não tenho o x, eu só tenho o y. Então, será marcado na própria linha do y, tá? Próximo, o x é 1, mas o y eu não saio do lugar, eu não vou para cima nem para baixo. Então, eu vou marcar na própria linha do x, 1,0, tá aqui, ó. O x é 1, mas o y não sai do lugar, então, marco aí. Próximo, o x é 2 e o y é menos 3, então eu vou descer, ó. Deixa eu fazer mais retinho, que eu não sei qual é o problema que eu tenho na minha mão. Pronto, tá aí, ó. 2 e menos 3, tá? Vou botar pra cá. 2 e menos 3, beleza? Próximo, 3 e menos 4. Então, vou marcar aí o ponto. 3 e menos 4. Próximo, 4 e menos 3.
aqui, ó. Beleza? Agora, a gente vai ligar os pontos e traçar o gráfico da função. O gráfico da função só acontece quando você liga esses pontos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Se eu continuasse essa tabela, essa parábola ia crescer, ó, tá? A intenção dela era crescer. Só que como eu parei aqui, né, ela teve que parar. Mas se nós continuássemos com números maiores aqui para x, essa tabela iria crescer. E você ia, de fato, comprovar que é uma parábola. Mas mesmo assim, a gente já consegue enxergar, ó, que ela tá dando uma volta. Ela não é uma reta. Por quê? Porque a função é uma função do segundo grau. Então, quando é do primeiro grau, quando você liga os pontos, o gráfico será uma reta. Quando é do segundo grau, quando você liga os pontos, o gráfico será uma parábola, certinho? Agora nós vamos ver, nesse vídeo ainda, a classificação das funções. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a classificação das funções. Nós vamos começar com a função sobrejetora. Quando é que uma função é sobrejetora? Quando ela segue esse padrão aqui, ó. A imagem é igual ao contradomínio, ou seja, todos os elementos do contradomínio são, respectivamente, né, a imagem. Ou seja, todos os elementos do contradomínio são os resultados para essa função. Vamos ver aqui o exemplo 1. Eu tenho o domínio A, o contradomínio B. Você pode perceber que cada elemento do domínio está flechado a um único elemento do contradomínio. Então, é uma função. Para a gente saber se é sobrejetora, a gente tem que observar se a imagem, que são os resultados, são iguais a todos os elementos do contradomínio. Ó, quando eu vejo aqui, ó, a imagem, eu percebo que a imagem são exatamente todos os elementos do contradomínio. Então, eu digo que essa função é sobrejetora, ok? No exemplo 2, ó, eu tenho alguns elementos também do domínio e outros elementos do contradomínio. Mas se vocês olharem bem, vocês vão ver que nem todos os elementos estão flechados aqui no contradomínio, ó. Sobrou 400. A minha imagem são esses dois números, mas o contradomínio era feito por 3 números. Então, essa condição não está valendo para essa função. A imagem não é igual ao contradomínio, porque nesse caso, ó, a imagem é o 200 e o 300 e o contradomínio é 200, 300 e 400. Então, essa função aqui não é uma função sobrejetora, beleza? Então, agora nós vamos ver qual é a condição para uma função ser chamada de injetora. Se A é diferente de B, o f do A vai ser também diferente de B, ou seja, se aqui eu tenho dois números diferentes, as suas imagens também serão diferentes. Então, eu estou querendo dizer que para uma função ser injetora, cada elemento precisa estar flechado a um outro elemento do contradomínio diferente, tá? Eles não podem estar flechados a um único elemento. Por exemplo, vamos dizer que o 3 e o 6 estivessem flechados para o número 5. Os dois estivessem flechados para o número 5. Nesse caso, a função não seria injetora. Por quê? Porque para a função ser injetora, as imagens também precisam ser diferentes. Então, observem aqui o nosso domínio, nosso contradomínio, ó. O 3 está flechado para o 5, o 6 para o 11 e o 9 para o 8. Cada um aqui está flechado para um único elemento diferente do contradomínio. Sendo assim, nós dizemos que essa função é uma função injetora, ok? Agora nós vamos para o último caso da classificação de funções. Nosso último caso aqui do vídeo de tipos de funções é a função bijetora. Como a própria palavrinha nos dá aqui, o prefixo bi nos lembra 2, não é? Então, para ser bijetora, ela tem que seguir duas ordens. Ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Vamos relembrar o que é a sobrejetora? A sobrejetora
é aquela função em que todos os elementos do domínio, né, têm as suas imagens igual a todos os elementos do contradomínio. Lembra disso? E a injetora é aquela que diz que cada elemento do domínio tem que estar flechado a um único elemento diferente do contradomínio, onde o A é diferente de B, então as suas imagens também serão diferentes. As imagens não podem ser a mesma, o mesmo número, ok? Então, ó, a gente observando aqui esses dois conjuntos, nós percebemos que a imagem do conjunto A no contradomínio, ó, é exatamente todos os elementos do contradomínio. Então, a imagem, coloca aqui, ó, a imagem é igual ao contradomínio, nesse caso, porque todos os elementos do contradomínio representam também os resultados para essa função, a imagem. Então, se isso acontece sobre a injetora, beleza? E a nossa segunda relação nos diz que o A é diferente de B e o F de A também será diferente do F de B. Observem aqui, ó. Vamos dizer que esse carinha aqui é o A e esse carinha aqui é o B. Quem é o F de A? A imagem, né? Aqui, ó, o F de A é o 10. Quem é o F de B? É o 8, né? A imagem aqui do F de B é o 8. 10 é diferente de 8? Sim. 4 é diferente de 5? Sim. Então, tenham aí uma função injetora, ok? Então, bijetora são aquelas funções em que, além de serem sobrejetoras, ou seja, o conjunto imagem representar exatamente o conjunto do contradomínio, elas também serão injetoras, ou seja, o reflexo, a imagem, né, dos elementos do domínio são diferentes, ou seja, cada elemento está flechado a um único elemento diferente do outro conjunto, ok? Espero que vocês tenham entendido e agora nós vamos ficar com as nossas atividades.